Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 4. E daremos a continuidade àquilo que foi já pregado aqui no domingo passado. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas, ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Somos o Teu povo, povo que ama ouvir a Tua voz, Deus, mas que precisamos pedir que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor amoleça o nosso espírito, para que Ele, ouvindo a Tua palavra, Ele venha a abraçá-la, praticá-la, obedecê-la de todo o coração. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Um pouco do contexto daquilo que foi apresentado aqui, que tem sido apresentado nessa exposição de Timóteo, de Paulo a Timóteo, mas lembrando um pouco, sim, do domingo passado, precisamos lembrar que Paulo está exortando a Timóteo, está encorajando a Timóteo, que ele não faça vista grossa diante dos falsos profetas, diante daqueles que estavam ensinando mentiras, estavam misturando o verdadeiro cristianismo com um tipo daquilo que seria chamado de gnosticismo, onde misturava tanto o legalismo da religião judaica, daqueles que interpretavam errado as escrituras do Antigo Testamento, como também algumas religiões pagãs, algumas filosofias da época, criando assim uma perspectiva totalmente fora da realidade quando se comparava com a pureza da palavra de Deus. E a exortação de Paulo a Timóteo era que ele, de fato, pudesse se posicionar diante da igreja, pudesse ensinar aos presbíteros o que era, de fato, a verdade, e que essa verdade deveria ser defendida, deveria ser pregada, e as pessoas que fossem portadores da mentira, elas deveriam ser desmascaradas através desse ministério de Timóteo. Paulo, então, escreve essa carta a Timóteo, orientando ele para que ele agisse dessa maneira, até que Paulo chegasse. Certamente, Paulo tinha um novo desafio para Timóteo,
mas até Paulo chegar ali, nós não sabemos exatamente o tempo que isso aconteceria, Timóteo deveria levar a sério essas coisas, porque essas coisas ensinavam um falso evangelho, eram heresias. Isso foi bem falado aqui na semana passada. Até que, dando continuidade a isso, a partir do versículo 6, nós vamos expor aqui o ensinamento que o apóstolo Paulo tem para Timóteo e também para toda a igreja ali que estava sendo pastoreada e para nós hoje, porque as escrituras elas se aplicam à igreja do Senhor como um todo. Então, a partir do versículo 6, Paulo diz assim a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Hoje nós estamos diante de um contexto onde as pessoas que são admiradas são aquelas pessoas que trazem palavras que agradam os outros. Se você for na internet e você procurar lá muitos pastores que estão na mídia, não estou dizendo que não tenham pastores fiéis às escrituras lá, sendo bem seguidos, mas existem outros que são muito seguidos, mas quando você, não estimula você a fazer isso, mas quando você vai ouvir estas pessoas pregando, você vai ver que o evangelho que tem sido pregado não passa de autoajuda. É igualzinho você ler um livro de autoajuda, porque não há confrontação, não há o pecado sendo denunciado, não há perspectiva de arrependimento, mas há uma tentativa de inclusão. E essa é a palavra da moda: incluir aqueles que se sentem excluídos. O problema é que o evangelho ele vem discernir, ele vem mostrar quem é do Senhor e quem não é do Senhor. E esse discernimento, ele é feito pela palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus é aquela que vem trazer e mostrar a realidade sobre quem é o ser humano. Ela é como um espelho. E quando o ser humano vê a sua realidade e se encontra diante das Escrituras como pecador, ele deve se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Contudo, o bom ministro nos nossos dias parece ser aquele que agrada a todos. Mas a perspectiva aqui do apóstolo Paulo é totalmente diferente. Ele diz que expondo estas coisas, ou seja, aquilo que ele vem dizendo antes, a palavra fiel, a verdade como ela é, quando você expõe, quando você ensina estas verdades, independente se vai agradar ou não, aí sim você é um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, Timóteo, permaneça como você está. Não siga os ventos da atualidade. Não vá inventar de se desviar daquilo que você tem aprendido até hoje, para poder ser uma pessoa mais aceitável, para tornar o evangelho mais aceitável. Continue a se alimentar da palavra de Deus pura. Então eu quero dizer para você que se você tem se alimentado da palavra de Deus pura, se você tem pregado a palavra de Deus pura, não há nada diferente que você deva fazer. Você deve simplesmente permanecer onde você está, sendo alimentado espiritualmente pelas Escrituras sagradas e proclamando de forma sadia, para que você seja também visto pelo próprio Deus como um bom ministro de Cristo Jesus. E dentro desse mesmo contexto, versículo 7, ele diz: rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Muitas vezes, irmãos, para que a gente não seja infectado pelas heresias, ou até pelos erros doutrinários, ou até pelas palavras de pessoas que estão fora
da sua saúde mental, mas querem seduzir você, querem seduzir a igreja do Deus vivo, é necessário que a gente se posicione. É necessário que a gente muitas vezes exponha o erro, inclusive do púlpito, para mostrar que pessoas que se levantam contra a verdade de Deus, essas pessoas e aquilo que elas estão dizendo, precisam ser rebatidas. Há uma certa fofura no nosso coração quando a gente quer tratar as coisas que são muito sérias de forma muito amena, de forma muito assim a querer, como diria um antigo professor nosso, escamotear aquilo que está acontecendo. Quando a mentira ela quer se instalar no nosso coração ou no coração da igreja, nós precisamos ser firmes diante daquela mentira. Não é sem amor, não é sem consideração, não é sem respeito, não é sem o trato e a educação necessária. A gente deve ter tudo isso. Mas quando a mentira, ela quer infectar o povo de Deus. Assim como aquelas senhoras ali naquela igreja, que poderiam estar trazendo as fábulas judaicas antigas, que traziam aspectos da lei que eram mentirosos, não da lei pura, mas daquilo que estava assim inferindo a lei de Deus. Quando essas mulheres fantasiavam e criavam histórias comoventes, histórias emocionantes, mas que levavam à mentira, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, não tenha arrudeio para rebater esse tipo de coisa. Você deve firmemente dizer que a mentira é mentira e colocar no lugar da mentira que está sendo apresentada a verdade das Escrituras Sagradas. Rejeite essas fábulas, rejeite esse tipo de postura. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos os pastores, quando eles às vezes defendem a palavra de Deus de uma forma até chata para o ouvido de muitas pessoas. É porque quando eles leem palavras como essa aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, eles entendem a seriedade do papel deles quando sobem num púlpito, quando dão aula numa escola bíblica. Isso cabe também aos professores, aos presbíteros. É uma posição difícil. Olhar muitas vezes a mentira invadindo a igreja, ver que muitos irmãos ainda não têm o discernimento sobre essas mentiras, e perceber os irmãos navegando pelos ventos dos dias atuais. E nós temos o desafio de mostrar que aquilo é nocivo para você, que aquilo é nocivo para o povo de Deus. Muitas vezes não é fácil, mas é necessário que a gente assim proceda. E continuando, queridos, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma analogia, final do versículo 7, aí início do versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: pois o exercício físico, ele tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. E aí ele continua. Então o que é que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? O que é que isso tem a ver com todo o contexto? Ele está preocupado que Timóteo ele não seja seduzido por aqueles falsos mestres, mas ele também está preocupado que Timóteo ele tenha no seu coração, ele tenha também na ponta da sua língua a palavra de Deus afiada. E para que isso acontecesse com Timóteo, era necessário que ele tivesse um estilo de vida saudável. E aí ele vai fazer uma comparação. Havia naquela época o ginásio, que era o lugar onde os gregos praticavam seus exercícios. E comentaristas dizem que os jovens, já desde aquela época, eles eram amostrados, não é só hoje não. Eles tiravam ali as suas camisas e começavam a praticar
os seus exercícios. E ali eles ganhavam beleza, ganhavam condicionamento físico e não que o exercício físico tivesse alguma coisa errada com ele. Tanto que a nossa tradução, ela traduz de uma maneira, inclusive, melhor, quando ele coloca, perdão que o vento bateu aqui na página, quando ele coloca assim, o exercício tem algum valor, ou seja, ele é bom, ele deve ser praticado, você deve procurar cuidar do seu corpo, e você pode ver Deus, inclusive, através do desenvolvimento do seu corpo, desenvolvimento da sua saúde. A palavra de Deus, ela não vai negar o cuidado com o seu corpo, muito pelo contrário, ela vai ensinar que você deve sim cuidar do seu corpo. Contudo, o apóstolo Paulo, ele vai trazer que cada coisa tem um lugar na escala de prioridades. Então, assim como aqueles que se exercitavam no ginásio, eles se preparavam, eles tinham que ter uma dieta, eles tinham que se esforçar, eles tinham que se abster de algumas coisas para alcançar o alvo, para alcançar ali o foco daquilo que eles queriam. Ele coloca para Timóteo: olha, Timóteo, existe algo ainda melhor do que o resultado do seu labor físico, é o seu labor espiritual, é a sua vida de piedade. Isso é mais importante para você. Então ele diz que esse exercício tem valor, mas a piedade, ela tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que é agora e da vida que há de vir. Então pense comigo, se você deixar de ler a Bíblia, se você deixar de orar, se você deixar a comunhão com os irmãos, se você deixar de meditar, de buscar ter tempos de quebrantamento diante de Deus, o que é que vai acontecer com o seu relacionamento com o Senhor? O que é que vai acontecer com a sua vida de espiritualidade? Agora, se você deixa de fazer esses exercícios espirituais, mas você está muito frequente na sua corrida que você faz, na academia que você faz, nos exercícios físicos que você faz, será que isso vai compensar a sua falta de exercício espiritual? É claro que não. O exercício físico, por si só, ele traz benefícios físicos. Mas se você deixa de fazer os exercícios espirituais, mesmo que você esteja bem fisicamente, não significa que você está bem espiritualmente. O apóstolo Paulo está dizendo que quando você se prepara fisicamente, mas você se prepara ainda mais espiritualmente, aí sim você é uma pessoa completa. Aí sim, inclusive, você pode ver o exercício físico como uma revelação da glória de Deus, como revelação de Deus para você. A gente tem visto isso aqui no livro que a gente tem estudado na nossa sala, As Coisas da Terra. É que as coisas da terra, as coisas físicas, elas servem para revelar quem Deus é. Mas para que a gente veja quem Deus é nas coisas da terra, é preciso que a gente tenha base nas escrituras sagradas, senão a gente vai ver tudo errado, a gente vai interpretar tudo errado, a gente vai ter um óculos errado para a revelação natural. Então é necessário que a gente se esforce nos exercícios espirituais que Deus dispõe, aos meios de graça que Deus deu à sua igreja, porque dessa maneira você permanece sendo um bom ministro de Deus. O seu testemunho de vida, seja no lugar onde você faz exercício, ou nos lugares onde você se exercita de outra maneira, como no seu trabalho, que é um grande exercício, na verdade, ou na sua faculdade, onde você se exercita mentalmente, quando a sua vida de piedade para com Deus
ela está sendo nutrida, todos os outros lugares você passa a perceber de forma santa. O que é que Timóteo deveria fazer? Ele deveria permanecer no seu alvo, ele deveria permanecer no seu alvo para que ele pudesse continuar sendo um bom ministro de Deus, para que ele continuasse pregando a verdade, para que ele não fosse enganado pelos falsos mestres, para que o seu ensino, a sua exortação permanecesse em dia, para que o seu bem-estar espiritual tivesse uma constância. Ele deveria se exercitar espiritualmente. E é isso que nós também devemos fazer. Então, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo continua exortando o seu discípulo, dizendo assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Esse versículo está simplesmente dizendo assim: isso que eu estou ensinando para você não é um conselho que você pode optar ou que seja mais ou menos verdadeiro. E isso que eu estou ensinando para você, Timóteo, é a verdade. Essa é uma palavra fiel, e ela é digna de que você encare ela como palavra de Deus. Da mesma maneira, quando nós expomos as Escrituras aqui, nós devemos ouvir as Escrituras como palavra de Deus, fiel, de inteira aceitação, e não como uma palavra que deva ser relativizada ou rebatida. Essa é a verdade, Timóteo, e são esses ensinamentos que você deve pregar quando você estiver doutrinando a sua igreja. Você deve aceitar essa palavra, e a igreja a quem você pastoreia deve aceitar essa palavra. Pois, versículo 10, é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então ele está dizendo, essa palavra, ela é tão fiel, e o defender a verdade diante das mentiras é algo tão sério, que nós, ele falando como apóstolo, mas também em nome dos outros apóstolos, e em nome de todos aqueles que eram missionários do Senhor, e que estavam dando a sua vida por aquela palavra, ele está dizendo, se ela não fosse verdadeira, nós não estaríamos nos arriscando, nós não estaríamos dando a nossa vida. E Paulo, ele foi até o fim nisso, ele foi decapitado por causa dessa palavra. Nós não estamos brincando, essa é uma palavra séria, é uma palavra que deve ser ensinada assim como ela é, porque nós colocamos a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos, especialmente dos que creem. E esse atributo de Deus como Salvador não significa que exista uma salvação universal, que a cruz do Calvário tenha salvado aí todas as pessoas do mundo, e aí quando toda a humanidade morrer, todos estarão com Deus em novos céus, nova terra. Não, não é isso. É que faz parte dos atributos de Deus, Deus ser gracioso, Deus ser salvador. Todos os dias Deus nos salva. E se você for no Antigo Testamento, você vai ver a palavra para salvador, que é a palavra soter, sendo usado nas mínimas circunstâncias da vida. Deus é o nosso salvador de tantas circunstâncias que nós passamos. E por causa da sua graça comum, Deus também salva até os incrédulos no seu dia a dia, de tantas circunstâncias. Se você conhece, e você conhece muitas pessoas que são descrentes, essas pessoas vão contar histórias que você pensa assim, meu Deus, foi o Senhor que livrou essa pessoa dessa situação, lá no seu trabalho, ou pessoas da sua família. Deus é salvador, Deus é salvador do mundo nesse sentido. Mas quando ele diz, especialmente dos que creem, é porque existe uma salvação especial para aquele que crê. Tanto ele nos salva no nosso dia a dia,
nas circunstâncias da vida, como Ele nos salva eternamente através da cruz de Cristo Jesus. Essa salvação eterna é só para aqueles que creem. Por isso ele diz, especialmente dos que creem. E é por causa dessa salvação que o apóstolo Paulo não negocia a verdade, que ele disciplina a igreja, e que ele está ensinando Timóteo a não negociar a verdade e a disciplinar a si mesmo e a disciplinar a sua igreja. Porque vale a pena, irmãos. Porque nós já fomos salvos. Porque nós somos salvos. Porque quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Enxergando dessa maneira, vale a pena. Vale a pena abrir mão. Vale a pena, muitas vezes, não estar sendo aceito na sociedade como os falsos mestres se empenham em ser aceito por todos. Eles terminam sendo aceitos por todos, mas sendo rejeitados pelo próprio Deus. Como o Senhor Jesus repete em muitas histórias, o Senhor vai dizer para eles, eu não vos conheço. Mas eles dirão, mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E eles vão apresentar as suas boas obras diante de Deus. E é exatamente essa mentira que está sendo ensinada aqui, é de que a salvação, ela vem através das boas obras. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Eu não vos amo. Porque conhecer para Deus é amar, é uma relação íntima. E Deus vai dizer para estes, eu não vos conheço. Então, entre sermos aceitos pela sociedade, vivendo e pregando um falso evangelho, e sermos rejeitados pela sociedade, porque pregamos um verdadeiro evangelho, nós devemos preferir pregar o verdadeiro evangelho e termos comunhão com Deus. Então ele continua a partir do versículo 11 dizendo, ordene estas coisas e ensine-as. Veja como é duro, veja como mexe com um cidadão pós-moderno, como eu e você, estamos mergulhados nesse aquário da pós-modernidade, do progressismo, da pregação, da inclusão a qualquer custo. E quando nós olhamos essa palavra dizendo, olha, ordene, ensine, é duro. Você negar a si mesmo e dizer assim, eu tenho uma palavra do Senhor para você. E ela não é uma sugestão. Ela não é uma coisa que você deve pensar se vai fazer ou não. E você ser profeta das Escrituras, e não do seu coração, e não das confabulações que levam pessoas a dizerem que são profetas. Mas você abrir as Escrituras e dizer assim, a palavra de Deus ordena que você obedeça o que Deus está dizendo. Muitos de nós que somos pais, estamos sendo treinados pela sociedade para sermos aquele pai legal, aquela mãe legalzona, que é amiga do filho, que é amigo do filho. E muitas vezes na hora de exercermos autoridade e dizermos, assim diz o Senhor, meu filho, faça assim, obedeça. Nós ficamos preocupados se não estamos sendo assim, muito intransigentes. É claro que nós devemos refletir se somos autoritários. Isso é um outro assunto para uma outra pregação. Contudo, nós não devemos abrir mão de, muitas vezes, ordenarmos segundo as Escrituras, é claro, e não de nós mesmos. Mas nós devemos ser firmes no ensino da palavra de Deus. Ninguém despreze você, Timóteo, por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor e na pureza. Então, Timóteo tinha ali, por volta, segundo alguns comentaristas,
alguns comentaristas, cerca de 34 anos, ali na casa dos 34 aos 39 anos, que era considerado um jovem. Contudo, ele tinha que encarar, digamos assim, pessoas bem mais velhas do que ele, que poderiam olhar para Timóteo e dizer: rapaz, como é que essa pessoa menos experiente do que eu pode estar querendo me ensinar alguma coisa? Contudo, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, Timóteo, se você é exemplo, se você se exercita na piedade, se você permanece na boa doutrina, e como ele descreve aqui, se você é exemplo na conduta, na palavra, no amor, na fé e na pureza, eles não vão ter o que dizer de você. Por mais que você seja mais novo, a sua vida vai ser uma espécie de modelo. É claro que porque o modelo perfeito é Jesus Cristo, e Paulo seguia o modelo de Cristo, ele dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está ensinando a mesma coisa para Timóteo aqui. Seja modelo, porque você é modelo de Cristo. E se você tem um conhecimento da palavra, veja aí a prioridade da palavra. E a pergunta para mim e para você é: até que ponto eu tenho conhecido as Escrituras? Eu tenho me aprofundado no conhecimento da Bíblia, na palavra, na conduta? Até que ponto as Escrituras são só teoria para mim, mas eu não consigo praticar as Escrituras sagradas, aquilo que a Bíblia me ensina? Então, Timóteo, presta atenção que a palavra, ela não é só para você ser uma pessoa muito inteligente em relação às Escrituras, porque há muitos incrédulos que conhecem a Bíblia mais do que a mim e a você. Acontece isso, mas não significa que eles têm parte com Deus, não significa que eles receberam essa salvação especial que ele descreve aqui anteriormente. Mas qual é o diferencial do verdadeiro discípulo? É que ele é exemplo na conduta. Ele vive a palavra que ele conhece, a palavra que ele prega. Seja exemplo também no amor. E essa é uma grande marca da igreja do Deus vivo. Eu falei aqui que nós devemos ser, sim, firmes na pregação da palavra. Não devemos abrir mão da verdade. Devemos exortar e encorajar. Mas tudo isso é feito no amor de Deus. Essa é a medida, esse é o tempero que deve estar nesse prato, não é verdade? Porque senão, um amor praticado, ou a exortação praticada sem amor, ela se torna simplesmente legalismo que a gente coloca em cima das pessoas. Inclusive, quando a palavra de Deus diz que nós devemos exortar as pessoas, nós devemos amar as pessoas, a gente deve fazer isso sem ignorar que ali se trata de um ser humano como nós. Isso não significa que nós devemos abrir mão da verdade. Isso significa simplesmente que nós fazemos isso em amor. Então, quando o Timóteo, ele precisa ser exemplo de amor ali para eles, é porque no dia a dia de Timóteo, pastoreando aquela igreja, se não houvesse amor no seu coração, ele iria colocar tudo a perder. Ele iria fazer com que aquela igreja, ao invés de ver nele o exemplo de Cristo Jesus, que amou, por isso veio ao mundo, simplesmente eles olhariam e perceberiam um homem simples ali, querendo impor as suas convicções. Mas sendo exemplo no amor, esse amor que é colocado pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 13 de Coríntios, amor do qual Paulo buscava praticar e agora está ensinando ao seu discípulo. Essa era uma marca que deveria ser praticada no ministério de Timóteo, que deveria ser também exemplo na fé. E essa fé aqui é tanto a convicção que Timóteo tinha
de tudo aquilo que ele aprendeu do próprio Deus nas Escrituras Sagradas, como também a fé como conteúdo, como o resumo de tudo aquilo que ele havia aprendido. Timóteo deveria ser exemplo de apego a essa fé e, por fim, deveria ser exemplo na pureza, na vida de santidade, tanto na pureza doutrinária, como também na pureza da sua vida de santidade, de abrir mão dos seus pecados, de morrer para si mesmo, de se colocar sempre diante de Deus, para que fosse tratado das suas mazelas. Então, Paulo está colocando um padrão, mas esse padrão ele não é só para Timóteo, esse padrão é para nós, porque nós também somos sacerdotes do Senhor Jesus, nós também somos ministros de Cristo, por mais que você não seja um pastor, por mais que você não seja um oficial da igreja, você é um ministro de Cristo. E se Timóteo é modelo, ele é modelo para quem? Ele é modelo para que a igreja viva as mesmas coisas. Por isso esse mandamento não é só para Timóteo. Esse mandamento, ele é para toda a igreja. Então ele continua no versículo 13, dizendo assim: até a minha chegada, que eu já expliquei, que ele estava preparando Timóteo até Paulo chegar e provavelmente dar uma nova missão ali para Timóteo. Ele fala: dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Olha aí, ele repetindo aquilo que é a ênfase do ministério pastoral. Dedique-se à leitura pública. Lembre-se que naquela época não existia a Bíblia impressa, ou a que tinha do Antigo Testamento. Não era fácil todo mundo ter uma Bíblia em mãos. Então alguns tinham, mas a grande maioria não tinha. E a ideia era: leia a Bíblia com a igreja. E é isso que a gente faz aqui de noite no culto. A gente lê a Bíblia com a igreja, porque por incrível que pareça, mesmo a gente tendo essa Bíblia em mãos, no celular, no aplicativo, muitas vezes nós não lemos. E esse nosso encontro aqui é um encontro onde a palavra de Deus ensina, ordena que os pastores leiam a Bíblia com a igreja. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acha meio chato ler um capítulo de Gênesis, às vezes com uma linguagem mais antiga, e o déficit de atenção que nós temos hoje em dia, o nosso cérebro ele começa a viajar, e no meio da leitura a gente já está pensando na conta que tem que pagar, ou na comida do cachorro, que você está em dúvida se deixou o cachorro lá com a comida, e o cérebro da gente vai longe, porque nós muitas vezes não somos exercitados. Lembra que a gente falou aqui no começo desse exercício? Esse exercício espiritual, infelizmente, irmãos, muitas vezes não faz parte do dia a dia de muitos de nós. Então, quando nós olhamos um capítulo da Bíblia, nós achamos que é um livro bem grosso, e não é. É apenas um capítulo da Bíblia. E ele diz: dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Timóteo, vai ter uma hora que vai ficar chato, mas continue. Você foi chamado para isso. Exorte, ensine a palavra de Deus. Não seja negligente para com o dom que você recebeu. É como quem diz: Timóteo, eu preparei você para isso. É claro que quem preparou Timóteo foi Deus. É claro que a família de Timóteo, antes mesmo dele conhecer Paulo, já vinha preparando Timóteo. Mas quando Timóteo conheceu Paulo, é como se ele tivesse entrado no seminário. E ele foi conhecendo, ele foi se aprofundando cada vez mais. E Paulo sabia o dom que havia sido dado por imposição de mãos dos presbíteros. Então, quando alguém é ordenado, que os presbíteros impõem as mãos, aquilo não é mera cerimônia, isso é bíblico. Deus de alguma maneira abençoa espiritualmente através
da imposição de mãos. Então Paulo está dizendo, olha, não fique inseguro, não seja tímido. Você recebeu o dom de Deus, use o dom de Deus. Seja pastor. E qual é a implicação que isso tem para você? Seja ministro do Senhor. Seja arauto do Rei. Pregue a palavra em todo lugar onde você chegar, meu irmão e minha irmã. Não seja tímido. Você recebeu também a palavra de Deus, do Senhor, de maneira não igual aos ministros, no sentido desse ofício que se dá aos ministros e daquilo que se cobra de um ministro oficial, mas Deus também cobra de você diante daquilo que Ele lhe deu. E Deus lhe deu a palavra, Deus lhe deu uma boca, uma língua, Deus lhe deu capacidade de compreender as Escrituras, Deus lhe deu habilidades de se comunicar, uns mais, outros menos, mas de alguma maneira você se comunica e Deus vai cobrar de você diante daquilo que Ele lhe deu, porque Deus também lhe deu dons e os seus dons devem ser usados. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Mediante estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Então, o que é que alguém que tem um dom deve fazer? Eu sei que existem outros dons que não são necessariamente dom associado à pregação da palavra, mas Deus distribui dons à sua igreja. Diante do dom que Deus lhe deu, será que nós temos nos dedicado, essa é a palavra aqui, dedique-se a essas coisas. Dedique-se, no caso de Timóteo, a continuar se alimentando, a continuar exercitando a piedade. Dedique-se a isso, mas dedique-se também a ensinar, a exortar, a disciplinar, a ser exemplo em tudo, inclusive no amor. Dedique-se a tudo isso. Será que nós temos nos dedicado à pregação da palavra de Deus também? Porque todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Será que você tem se dedicado diante do dom que você recebeu do Senhor? Dedique-se. Mas eu tenho um trabalho que toma muito o meu tempo. Dedique-se. Mas eu estou fazendo faculdade e estou ao mesmo tempo trabalhando. Dedique-se. Mas isso, mais aquilo outro. A palavra de Deus, ela não vai dizer, no seu caso, você não deve se dedicar ao dom que Deus lhe deu, não. A palavra de Deus dá uma ordem para toda a igreja. Dedicar-se, em primeiro lugar, à vida de piedade, oração, palavra de Deus, comunhão com os santos, meditação, busca de arrependimento no nosso coração e o uso dedicado do dom que o Senhor colocou em nossas mãos. Por fim, versículo 16, o apóstolo Paulo ainda diz: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que ouvem. Timóteo, não diminui o ritmo. Eu não estou falando aqui de ativismo, nem estou falando aqui do ritmo frenético que a sociedade coloca para que a gente viva, feito máquinas. Não é isso que está sendo colocado aqui, mas esse cuidado que nós devemos ter de nós mesmos e da doutrina, significa, antes de tudo, o cuidado espiritual. Nós devemos entender que a melhor forma de termos saúde é cuidando do nosso relacionamento com Deus, é não deixando que as heresias penetrem o nosso coração dessa forma sutil como as heresias estão se apresentando para nós nos nossos dias pós-modernos. Cuide-se, cuide de você mesmo, se alimente da palavra, para que você perceba, para que você fareje
quando a mentira se aproximar de você. Cuide de você mesmo. Ah, mas isso tem a ver com o cuidado físico? Tem a ver também. Talvez não seja a ênfase aqui. Talvez não seja a ênfase. Mas como implicação, sim. O ministro, ele precisa cuidar do seu corpo para que ele continue pregando. O que é que adianta eu não cuidar da minha voz e não conseguir mais pregar aqui? Não conseguir mais cantar? Eu preciso cuidar do meu físico. Eu preciso sim me exercitar. Eu preciso, se for o caso, começar a correr quilômetros, não é? Para depois postar lá nos stories e tal. Enfim, não podia deixar passar isso. Nós devemos sim nos exercitar. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, o exercício principal é o exercício de desenvolver uma vida de fidelidade a Deus. Quando a gente faz isso, até a nossa corrida fica melhor. Até o CrossFit fica mais feliz, não é verdade? Porque a gente passa a ver Deus em tudo aquilo que a gente faz. Agora, quando a gente não tem esse relacionamento, no lugar da gente ver Deus em tudo que a gente faz, a gente passa a ser carnal. Preste atenção. A gente passa a ser carnal em tudo aquilo que a gente faz. A gente passa a ver as coisas do mundo que Deus criou para nós, mas a gente passa a ver elas de forma idólatra ou de forma carnal. É por isso que, antes de tudo, é necessário uma vida de piedade, porque fazendo assim, nós estaremos salvando a nós mesmos de tantas armadilhas, estaremos mostrando que a nossa fé é genuína, a fé que é instrumento de Deus para a nossa salvação, estaremos vivenciando essa fé salvífica e seremos também instrumentos para que Deus salve outras pessoas por meio do nosso exemplo. Esse é o desafio de Deus para nós, essa ênfase que Deus está ensinando para Timóteo. Essa é a ênfase que Deus está ensinando para a igreja a qual Timóteo estava pastoreando nesse momento. E deve ser isso que deve ser vivido por nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos pastoreia mediante a Tua palavra. Obrigado por esse alimento que vem encher o nosso coração, que vem abrir os nossos olhos, que vem nos dar inteligência, que vem nos trazer saúde, ó Deus, para que tudo o que for contrário àquilo que o Senhor tem, ó Deus, seja percebido por nós, para que a gente, ó Pai, tenha forças espirituais diante dos enganos do nosso coração, diante das propostas do reino das trevas, ó Pai, que o desenvolver que vem do Teu Espírito, que é esse convite diário que Teu Espírito Santo faz a nós, que esse desenvolver de uma vida de piedade, ele tenha como resposta no nosso coração um grande sim. Sim, Senhor, eu preciso desenvolver vida contigo, eu preciso caminhar com os ouvidos mais abertos, ouvindo a Tua voz diariamente. Eu preciso, Senhor, me ajuda a dizer não ao corre-corre dessa vida, para que eu priorize aquilo que é prioritário. Assim nós te oramos e pedimos, ó Pai, que seja assim na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.